E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu tô muito feliz que eu tô finalmente ressuscitando esse canal. Então, como vocês já viram aí, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha história como pré-vestibulanda. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu faço direito, apesar de que eu não falo muito sobre o meu curso lá, mas nos últimos meses eu comecei a postar um pouquinho mais, até porque eu tô pertinho de formar, e aí eu comecei a postar fotos do convite de formatura, e aí isso gerou a curiosidade de algumas meninas que vieram me perguntar como que eu passei no vestibular, como é estudar direito. Mas é muita informação pra um vídeo só, então hoje eu vou estar contando pra vocês um pouquinho da minha história como pré-vestibulanda, o que é que aconteceu, onde é que eu morava antes, o que é que eu fiz pra passar no vestibular. Então se vocês quiserem me conhecer melhor, a gente vai ficar bem mais próximos depois desse vídeo, porque eu vou falar pra vocês algumas coisas que poucas pessoas sabem. Continua assistindo aí. Então vamos a algumas informações. Eu estudo Direito na UFES, em Feira de Santana, na Bahia, e a minha cidade natal é Jequié, também na Bahia. Hoje eu acabei de cursar o 9º semestre e eu tô no meio do isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. E assim que acabar tudo isso, eu vou começar o 10º e último semestre e depois disso estou formada. Gente, eu só me mudei pra Feira de Santana por conta da faculdade. Antes disso eu morava em Jequié, que é minha cidade natal. E como que era, né, minha vida, o que é que eu fazia? Eu vivi minha vida toda em Jequié, estudei em Jequié, tanto meu ensino fundamental quanto meu ensino médio foram em escolas públicas. E eu sempre tive muita vontade de fazer faculdade, até porque minha família me incentivava muito, né? Falava que era muito importante fazer uma faculdade, que minha mãe me batia se eu tirasse nota vermelha, você não tem noção, ela surtava. Quando eu terminei meu ensino fundamental, eu comecei a pensar que seria interessante eu estudar meu ensino médio em um colégio que preparasse mais os alunos para a faculdade, né? Que tivesse algum ritmo ali já de pré-vestibular. Comecei a pesquisar colégios públicos que tivessem um ensino bacana, né? Não podia ser particular, que a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu ouvi falar muito bem do Colégio Modelo, que tem em várias cidades. Talvez você aí conheça, tem em Feira de Santana, e eu acho engraçado que a estrutura é sempre igual, gente. É tudo tipo, parece que é a mesma escola, só que em outra cidade, sabe? Comecei a implorar pra minha mãe pra poder estudar nesse colégio Modelo, porque era um pouco longe, porque antes eu estudava em uma escola que era tipo assim, no meu bairro, na minha rua. E a estudar no Modelo, naquela época, era uma coisa tipo assim, meu Deus, ela vai estudar no Modelo, vai ter que ir pra rua pra estudar. E minha mãe deixou eu estudar no Modelo, fiquei feliz da vida. E aí, a partir do segundo ano, mais ou menos, do ensino médio, eu comecei a pensar no meu futuro, né? Tipo assim, o que é que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer? Eu tinha muita dúvida em relação a 3 cursos, que era Direito, Psicologia e Jornalismo. Com o tempo, eu descartei Psicologia, né? Eu fiz alguns testes vocacionais na internet mesmo. E aí eu falei, não, Psicologia talvez não tenha tanto a ver, eu vou ficar aqui entre Direito e Jornalismo. Eu sabia que tinha que ser algo na área de humanas, porque eu não gostava de exatas, de ciências da natureza, não era minha praia, nunca foi. E eu sempre amei tudo relacionado a ciências humanas, a português, redação, história, geografia, então eu sempre soube que seria algo relacionado a isso. Minha dúvida, né, persistiu entre Direito e Jornalismo. Eu terminei o ensino médio no Modelo e comecei a prestar alguns vestibulares. Coloquei Direito para alguns lugares e não passei de primeira assim que eu saí do ensino médio. Eu cheguei a passar em Psicologia, mesmo descartando Psicologia, eu acabei fazendo vestibular assim que eu saí do ensino médio, porque tinha aqui na minha cidade, né, na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências. Aí eu falei, vou colocar aqui Psicologia, porque é o que mais tem a ver um pouco, né, com o que eu quero, não o curso necessariamente, mas as disciplinas que eu preciso saber para passar no vestibular, então eu vou fazer como um teste. Acabei passando, né, em Psicologia, mas não fui. E aí, conversando com minha mãe, ela resolveu me colocar em um cursinho, com muito sacrifício, porque eu trincaram que é um curso pré-vestibular. Foi um ano muito louco da minha vida. No início foi bem tenso, minha mente estava completamente confusa e bugada. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu não sabia o que ia ser da minha vida, eu não sabia se eu estava fazendo as escolhas certas, eu não sabia se eu ia passar no vestibular. E aí eu cheguei naquele cursinho e assim, não tinha gente que eu conhecia. Nenhuma amiga minha começou a fazer cursinho na mesma época que eu, e eu fiquei desesperada. Quando eu cheguei naquele lugar que eu vi primeiro aquele cursinho imenso, que eu tava acostumada com sala de aula pequena, né? Aquele negócio assim, pouca gente. Eu vi aquela sala enorme, um monte de professor, um monte de módulos, livro grandão. E um monte de gente com objetivos diferentes, querendo passar no vestibular. E tipo, o ano começando e você tendo que estudar o ano todo pra fazer uma prova no final do ano que você não sabe se você vai passar. E a concorrência é gritante, principalmente Direito. Enfim, comecei e eu achei que seria um ano terrível da minha vida, mas acabou não sendo tão horrível assim. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, de cursinho, eu conheci um monte de amiga maravilhosa. Criou uma amizade muito maravilhosa e a gente se ajudou muito psicologicamente. A gente dava muita força uma pra outra lá no cursinho. Muita resenha, claro que eu sabia a hora de parar pra poder estudar sério. Acabou sendo um ano que eu conheci pessoas incríveis que eu vou levar pra minha vida inteira. Vou ver se eu acho foto aqui pra colocar de eu e as meninas. Esse
cursinho pré-vestibular que eu fiz foi, assim, muito, muito, muito importante pra minha aprovação. Eles me deram, assim, um norte do que eu devia fazer, sabe? Fora que tinha todo o acompanhamento psicológico também, tinham psicólogas lá que a gente podia fazer consultas, tinha testes vocacionais pessoalmente também, pra gente ver o que é que a gente queria fazer, eu lembro que eu fiz. E a minha dúvida sempre persistia muito entre direito e jornalismo. Gente, eu fiquei com essa dúvida até começar a fazer faculdade. Aí eu comecei, né, a fazer todo o planejamento que o cursinho dá, com os módulos, com o planejamento de estudos, focando nos vestibulares e no Enem que ia ter no final do ano. A UFES, né, que é a universidade que eu estudo hoje, tinha na época 2 vestibulares, um no meio do ano e outro no final do ano. Comecei lá no cursinho no início do ano, e aí quando foi no meio do ano, eu já fui fazer vestibular da UFES. Nessa época eu só tinha meio ano de cursinho, e aí eu falei, não, vou fazer aqui pra testar. A UFES, gente, sempre foi pra mim uma coisa um pouco impossível, assim, meio inalcançável. O nível de aprovação da galera também era mais em outros vestibulares, então assim, eu fazia mais pra testar mesmo. A primeira vez que eu fui fazer essa prova no meio do ano, eu falei, tá, vou testar aqui, mas obviamente eu não botava fé que eu ia passar de jeito nenhum. E não passei realmente. Vou contar pra vocês. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha na minha vida. E viajou eu e mais 2 amigas pra Feira de Santana. Gente, vai nós 3, nossas mães loucas. Tipo assim, cuidado, pelo amor de Deus. Eu com 18 anos, né? Não era nem uma criança, mas minha mãe surtava muito. De tanto minha mãe falar pra eu tomar cuidado, vocês não têm noção do que aconteceu. Deixei a minha carteira de identidade dentro do ônibus. Sério. Eu cheguei em Feira de Santana, assim, com um dia mais ou menos de antecedência. Tipo assim, a gente chegou sábado de tarde e a prova seria domingo de manhã. Quando foi sábado de noite, a gente pensou assim, vamos dar um rolê aqui pra conhecer um pouquinho o bairro e tal, pra dar uma relaxada, e amanhã a gente acorda cedo pra fazer essa prova. E isso era cedo, assim, era tipo umas 5h30 pra 6 horas. E a gente queria sair cedo pra voltar cedo, pra dormir cedo também, que no outro dia a gente ia fazer a prova. Quando a gente foi sair, aí todo mundo falou, tá, vamos pegar nossos documentos agora, né, que é bom sair com documento. Eu abro minha carteira, cadê a bosta da minha identidade, gente? Não achei. Fiquei louca, transtornada. E eu colocava muita intensidade em tudo, sabe? Tipo assim, aconteceu uma coisinha, eu já achava que era o fim do mundo. Parece que é nosso sonho ali que tá indo por água abaixo. Eu liguei pra minha mãe. Minha mãe tava em viagem a trabalho. Ficou arrasada também, porque ela sabia que era importante pra mim, né? E assim, eu era meio broca na época. Eu não tinha, assim, noção muito das coisas. E assim, obviamente, se você fazer um BO, dava pra levar e a galera ia entender que eu perdi minha identidade. Só que, tipo assim, eu achei que tava muito em cima, que eu não ia conseguir fazer BO e que eu não ia passar nessa prova e que tava dando tudo errado. Enfim, fiquei muito arrasada e ninguém saiu mais. As meninas desistiram de sair e eu comecei a chorar loucamente. E isso, gente, eram umas 7 horas da noite. Eu chorei de 7 horas até o dia amanhecer, 5 horas da manhã. A gente ficou em um pensionato, né? E quando a dona do pensionato acordou de manhãzinha pra preparar o café da gente, pra gente fazer a bendita prova, ela me viu no sofá, da mesma forma que eu tava no dia anterior. Ela, menina, tu não dormiu não? Eu falei, não, eu continuei aqui. Por mais que eu não passasse, gente, tipo, ia ser muito frustrante pra mim, nem conseguir fazer a prova. Minha mãe já pagava cursinho pra mim, já pagou passagem pra eu poder viajar. E eu lembro que eu pedi muito pra ela pra poder fazer essa prova. Tinha um vestibular que era pago, tinha um pensionato que era pago pra poder ficar lá. Então, assim, ir e voltar sem fazer essa prova, pra mim ia ser muito frustrante. Ainda que eu fizesse e não passasse, sabe? Eu queria mostrar pra minha mãe, olha, mãe, eu fiz a prova, pelo menos, pra testar, pra ter experiência. Eu lembro que a gente conseguiu fazer um BO pela internet, eu e as meninas do pensionato, né? Fui lá pra UFES pra poder fazer essa bendita prova. Foi a maior tranquilidade do mundo. A fiscal olhou assim pra mim, eu tava, tipo, já nervosa. Eu cheguei pra ela, já, tipo, moça, minha identidade sumiu, eu tô desesperada. Então ela, calma. Você tem o BO? Eu mostrei o BO pra ela falou, pronto. Ela levou pra uma sala lá, fez eu assinar um monte de trem. E aí eu consegui fazer essa prova. Só que assim, gente, eu não tinha dormido, porque eu passei a noite toda em claro chorando. Então vocês imaginam o que é que eu não fiz nessa prova, né? Eu não passei, obviamente. A prova é super difícil. Eu tinha meio ano de cursinho e ainda tava com o meu psicológico completamente desestabilizado por causa dessa confusão toda. Enfim, voltei. Mas voltei um pouco mais aliviada, porque pelo menos eu consegui fazer a prova. Se eu não tivesse feito, eu ia ficar muito mais arrasada. E aí voltei, né, pra Jequié e continuei todo o meu ano no cursinho. Terminei toda a minha preparação. E chegou no final do ano, eu comecei a fazer os vestibulares e o Enem. E a vida foi muito louca comigo, porque eu sempre pedi a Deus para que eu passasse na UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Porque na minha cabeça seria melhor para mim, tinha algumas pessoas que eu conhecia que moravam nessa cidade, uma cidade perto aqui da minha casa, então eu achei que seria interessante eu morar lá. Só que eu não passei, tipo, eu fiz o ano todo de cursinho, chegou no final do ano, eu fiz esse vestibular da UESB e eu não passei. Eu fiquei muito triste, arrasada, porque eu não tinha passado nessa prova.
E aí, eu não ia imaginar que eu ia passar na UFES, mas eu fiz de novo a prova no final do ano. Viajei de novo, dessa vida deu tudo certo, não perdi nenhum documento. Viajei com algumas amigas, fiz a prova, que foi essa que eu passei. Fiz a prova muito tranquila. Lá no cursinho, no final, tem um negócio chamado Aula da Saudade, que a gente vai pra tipo um sítio, que eu acho aquilo muito fantástico que eles fazem, porque relaxa muito a gente. Eles fazem assim, faltando um dia ou 2 dias pro Enem. A gente fica nesse sítio, aí eles levam um monte de profissionais que dá massagem. Aí a gente recebe um monte de massagem, tem música, tem um monte de coisa maravilhosa, gente, sério. E aí você relaxa, você medita, você ouve palavras assim que te põem pra cima, que te fazem acreditar que você é capaz, sabe? E aí eles ensinaram várias técnicas. Uma das várias técnicas que eu fiz e que deu super certo, que eu tenho certeza que me ajudou muito para aprovação, foram as técnicas de relaxamento corporal para poder tirar a tensão do corpo. Assim que a gente chega no local de prova, dentro da sala, que a gente senta, aí a fiscal, né, fica lendo todo aquele regulamento e tal, e aí a gente tem um tempinho ali pra ficar quieto. E aí nesse momento é muito importante que a gente relaxe, que aí já vai entrar em uma das dicas que eu vou dar pra vocês de aprovação, que eu utilizei sempre, depois que eu aprendi isso, comecei a fazer em todas as provas. E aí eu repetia, né, alguns movimentos, como suspender o ombro e depois soltar devagarinho, fazer isso com as mãos também esticadas, pensar coisas positivas, dormir direitinho, tudo isso, seguir muito a risca para fazer essa prova. Não só a prova da UFES, mas todas as outras, e mesmo fazendo tudo certinho para a prova da UFES, eu não acreditava em mim que eu fosse passar nessa prova. E aí deu tudo certo para passar nessa prova da UFES, para morar em Feira de Santana. Eu acredito muito, muito, muito que todas as coisas acontecem por um motivo. Essa aprovação em Feira de Santana foi muita prova disso na minha vida, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse passar nessa prova, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse morar em Feira de Santana. Gente, depois que eu passei nesse vestibular, que eu comecei a estudar nessa universidade, minha vida mudou completamente. E eu tenho certeza que se eu tivesse passado em outra universidade, talvez muita coisa que aconteceu não teria acontecido, sabe? Vou contar um pouquinho como foi que eu recebi o resultado, que é uma parte que todo mundo gosta de saber, né? Que é quando você recebe a notícia. Eu lembro que eu já tinha recebido a notícia que eu não tinha passado na UESB e a minha salvação seria o Enem, que ainda não tinha saído o resultado, né? Não tinha aberto o SISU ainda para você colocar lá a sua nota. E eu me esqueci da prova da UFES. Na verdade, eu achei que o resultado ia sair em um outro dia, tipo, bem mais adiante, mas o resultado saiu em um dia específico, que eu não estava esperando, eu não estava, assim, atualizando o site, nada. Fui pra rua com minha mãe. E quando eu recebi a notícia, eu estava dentro de uma loja de tecidos que minha mãe estava comprando. A gente estava em uma fila, véi. Vocês não tem noção, não. Uma amiga minha me ligou, Juliana Porto Louca. Gente, ela me ligou e falou bem assim, Isaela Vieira falou meu nome todo. Aí eu falei, sou eu, Juliana, o que é, louca? Que eu já tinha visto o nome dela, né? Ela, você passou na UFES. Eu falei, o quê? O quê? O quê? Gente, eu fiquei muito, eu falei, não. Lê meu nome completo, pelo amor de Deus. Ela leu meu nome completo. Eu falei, deve ter uma pessoa com o mesmo nome que eu. Não sou eu não que passei. Aí eu falei, amiga, pelo amor de Deus, eu vou te falar meu RG. Confere aí se tá igual. Falando meu RG pra ela, falou, amiga, é você passou na prova. Gente, vocês não tem noção do tanto que eu gritei. Comecei a me ajoelhar lá no meio da fila. Aí o povo assim, sem entender nada. Lembro que eu olhei pra minha mãe olhou pra mim. E ela perguntou, filha, e agora? Eu falei, e agora o que, minha filha? Eu vou pra Feira de Santana. Porque ela, às vezes, ficava comentando que não ia deixar eu morar fora, que eu tava fazendo cursinho, mas que ela só ia deixar se fosse pra morar em Conquista no máximo, que já tinha uma amiga minha que morava lá. Ou se não fosse lá, que eu ia ter que ver um curso em Jequié e tal. E assim, ela deixava fazer o EFES e tal, porque eu acho que no fundo ela ia deixar. Só que naquele momento foi um choque, tipo, pra ela, sabe? E acho que no momento ela cogitou achar que não iria me deixar isso, só que sabia que eu tinha que ir, tipo assim, pra onde eu passasse, sabe? Eu fiquei muito feliz, tinha culto na igreja, e eu saí de lá, né, da rua, dessa loja, e eu fui direto pra igreja com minha mãe. Aí, no caminho, eu liguei pro meu pai, pro meu irmão, enfim. Agradeci muito a Deus, gente, porque assim, sempre pedi muito a Deus, assim, as coisas da minha vida, sempre coloquei os meus sonhos nas mãos dele. E eu sabia que o melhor ia acontecer na minha vida, sabe? Por mais que eu tivesse medo, angústia, porque é um momento da nossa vida que a gente fica realmente angustiada, que é um momento de muitas incertezas. Você realmente não sabe o que é que vai ser da sua vida. Tipo assim, uma faculdade, um vestibular, define o seu futuro, né? Define o que é que você vai ser quando você crescer. É uma escolha muito importante na sua vida. Você tá estudando ali, você querer muito passar e você não saber se você vai passar, é uma coisa assim que te deixa ansiosa. E quando eu consegui aquela aprovação, eu fiquei extremamente feliz, agradeci muito. E aí depois de um tempo, a ficha foi caindo, né? Que eu tava assim, desacreditada. Eu achava que a qualquer momento minha amiga ia me ligar e dizer que tava me trollando. E eu não tava conseguindo ver, gente, o resultado, sabe? Minha amiga me mandou print, só que eu queria entrar no computador e eu mesma ver ali que meu nome tava ali, só assim que eu ia acreditar. Aí bem tarde eu consegui, que o site tava congestionado, e aí depois a ficha foi caindo. Quando a ficha caiu mesmo, eu senti dentro do meu coração que tinha que ser aquilo, sabe? Eu sentia, sabe quando você sente assim, tipo, meu Deus, eu passei nessa prova da UFES que eu não imaginava que eu ia passar, e eu acho que tinha que ser, eu tenho que morar em Feira de Santana por algum motivo. Gente, minha vida mudou
real. Depois que eu me mudei pra Feira de Santana, aconteceu muita coisa incrível na minha vida. Algumas delas vou falar aqui brevemente. Eu passei pelo processo de transição Capivara. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E o fato de eu estar morando lá acabou me incentivando, porque lá eu tive muita referência de muitas meninas parecidas comigo, pretas, que tinham cabelo cacheado, crespo. Tem até vídeo aqui no meu canal falando um pouco da história do meu cabelo, que eu falo sobre isso. Eu conheci meu namorado, gente, atual, na minha sala na faculdade. Então, assim, isso já valeu muito eu ter passado no vestibular da UFES. Lá em Feira eu também comecei a trabalhar como modelo. Comecei a fazer um monte de coisa que eu tinha vontade, só que eu desacreditava muito em mim, sabe? Talvez em outro lugar todas essas coisas não acontecessem. Fora muitos outros detalhes, que eu sou muito apegada em detalhes. Então, assim, gente, todas as pessoas que eu conheci, os lugares que eu passei, as pessoas que passaram pelo meu caminho lá em Feira de Santana, eu acho que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Se eu imaginasse o tanto de coisa que aconteceria simplesmente porque eu passei naquele vestibular e porque eu iria morar em Feira de Santana, sério. E essa foi a minha história de pré-vestibulanda. E antes de finalizar o vídeo, eu vou dar 2 diquinhas pra você que tá aí nessa vida de pré-vestibulanda também, que tá querendo passar no vestibular, ou que tá no ensino médio já pensando aí o que é que vai fazer da vida. Gente, 2 coisas eu acho que são as principais, fora várias outras, né? Mas tem 2 coisinhas que eu acho que me ajudaram muito a ter essa aprovação. Primeiro foi trabalhar o meu psicológico. Como eu falei, esse cursinho foi maravilhoso na minha vida. Parece que eu tô fazendo publi, né? Mas não, gente, realmente eu gostei muito, assim, dos professores, a preparação, tudo mesmo. Em relação às psicólogas, eu acho que foi extremamente importante. Porque pré-vestibulando é tudo doido, sabe? A gente fica tudo louco. Então é muito bom a gente trabalhar nossa mente. Não adianta se matar de estudar todos os dias, não sei quantas horas por dia. Então, trabalho psicológico de vocês, façam meditação, se não tiver como pagar um psicólogo. E, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa assim, yoga, alguma coisa no YouTube, coloca alguma coisa para vocês trabalharem a mente de vocês. Cuidar da ansiedade, tá? Pra poder ficar calma na hora da prova. Não fiquem acreditando em pessoas que não acreditam em vocês. Foquem no objetivo de vocês, que eu tenho certeza que vai dar certo. Estudem provas anteriores. Eu praticamente decorei, assim, as 8 últimas provas da UFES antes de fazer a prova que eu passei. Eu acreditava que estudar as provas anteriores da UFES já me ajudaria para as outras provas que eu achava que eu teria mais chance de passar. Vestibular, Enem, eles repetem muita questão. Às vezes não repete a questão igualzinha, mas o sentido da questão. Então, assim, pega as provas anteriores e estudem, porque vocês vão entender mais ou menos como é que a banca gosta de fazer ali as perguntas, e vocês já vão se familiarizar, e isso vai ajudar vocês demais, eu tenho certeza absoluta. Eu fazia cursinho no período da tarde, e salvo engano, eu entrava 1 e saía 6, 6:30. Então, assim, era a tarde todinha no cursinho. De manhã, eu sempre estudava em casa. Eu acordava assim umas 8, não acordava tão cedo, eu acordava umas 8, umas 8h40 mais ou menos, eu começava a estudar. De 8 até 8h40 era o tempo de eu tomar café, tomar banho e tal, fazer alguma coisa que eu quisesse fazer e pronto, sentava. E aí eu estudava de 8h40 mais ou menos até 11h30. 11h30 eu parava, por 1 hora da tarde eu entrava no cursinho. Ficava no cursinho de 1 às 6 e pouca, vinha pra casa, muito longe o cursinho da minha casa, era tipo uns 40 minutos. E vinha a pé, eu chegava super cansada em casa, ou meu pai ia me buscar. Quando meu pai ia me buscar, ele demorava muito tempo. Tipo assim, o cursinho acabava 6, 6h30, ele ia me buscar tipo 8h30 da noite. Aí enquanto ele não me buscava, eu ficava lá estudando na biblioteca do cursinho. Aí eu chegava em casa quase 9 horas, quando era assim, e estudava sempre no máximo até 10h30. Mais que isso, minha mente já ficava bugada, e aí eu ia descansar. E isso era todos os dias. Quando eu vinha andando, eu chegava em casa mais ou menos umas 7 horas, um pouco antes, e estudava também até 10, 10h30. Então, gente, a minha rotina de estudos era em média de 6 a 7 horas por dia em casa, fora o tempo que eu passava no cursinho, né, que eram 5 horas por dia de cursinho. Contabilizava como tempo de estudo, o tempo que eu estudava em casa, porque quando você tá no cursinho, você tá ali absorvendo os assuntos, ouvindo ali o que o professor tá falando. Eu contava como tempo de estudo mesmo, o tempo que eu tava em casa sozinha, que aí eu ia resumir tudo, ver se eu tava aprendendo as coisas do cursinho, resolvia questões. Não caia na cilada de ficar estudando só o que o professor tá falando na sala de aula, tem que estudar em casa também. Levava isso a sério, essa era a minha rotina de todos os dias. E eu não estudava no final de semana. O meu cursinho, esqueci de falar, era de domingo a domingo. Todos os dias eu tinha cursinho, todos os dias de tarde, de segunda a sábado, e domingo era de manhã. E eu tinha cursinho todos os dias eu ia. Porém, dia de sábado, dia de domingo, eu não estudava em casa. Eu só ia pra aula no cursinho e eu chegava em casa e eu não estudava. Eu tirava o final de semana pra ficar de boa. Sempre saía sábado à noite. Nunca fui de ficar em casa, tipo, todos os dias só estudando. Sempre gostei, assim, de ter uma vida social, porque é isso que me deixava mais animada. Nunca fui aquela pessoa que ficava estudando 24 horas, não enlouquecia de verdade. Todo sábado de noite eu saía, procurava alguma amiga pra sair pra comer, fazer alguma coisa sábado à noite. Domingo eu ficava de boa, ia pra igreja sempre dia de domingo. E minha rotina semanal era essa que eu falei pra vocês. Gente, eu espero
espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Obrigada a você que assistiu até aqui, que conheceu um pouquinho da minha história, que se interessou pra conhecer um pouquinho mais da minha vida. Eu espero muito também que você que tá aí na luta pra passar no vestibular consiga a sua aprovação. Eu sei que é uma coisa que a gente quer muito. Sou extremamente feliz e grata a Deus por ter sido uma mulher negra que veio de escola pública, que veio de família humilde, que conseguiu essa aprovação em uma universidade pública de qualidade, que conseguiu o que eu queria. Tenho certeza que se você se esforçar, confiar em você e trabalhar seu psicológico, vai dar tudo certo. Não foquem em concorrência, porque vocês só precisam da vaga de vocês. E pra quem acredita, confie em Deus também, gente, que os planos dele são sempre incríveis pra nossa vida. Por mais que a gente queira mil coisas, por mais que a gente ache que a gente tem que passar em determinado lugar, ou que as coisas têm que ser de determinada maneira, os planos que Deus tem pra nossa vida é sempre maior e é sempre melhor do que aquilo que a gente mesmo quer. Não dá pra falar tudo em um vídeo só, mas eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo, então já se inscreve aqui no canal. Acompanha lá no Instagram também, que eu posto um monte de coisa legal. Aproveita e comenta na minha última foto, #TV no YouTube, pra eu saber que você me conheceu aqui. E aí eu vou te stalkear. Dá muito like nesse vídeo que eu nunca te pedi nada na minha vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Prometo não sumir muito daqui, tá?